Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Antes de começar, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Vem com a gente! Quando pensamos na arquitetura egípcia, facilmente nos lembramos das pirâmides. Aqueles que conhecem um pouco mais sobre a história do Egito ou já viajaram para lá, vão falar dos magníficos templos de Luxor e Karnak. Porém, a arquitetura egípcia foi muito mais do que apenas templos e pirâmides. Eles desenvolveram edifícios para guardar alimentos, estábulos, barragens, oficinas, portos, casas e assim por diante. É importante entender que, de modo geral, a arquitetura é pensada com um propósito. Mesmo os projetos mais simples têm uma finalidade específica. No Egito, as construções também serviam para transmitir aspectos diversos da sua funcionalidade. Como exemplo disso, cito o grandioso templo do faraó Ramsés II, que está na fronteira do Egito com o Sudão. Suas dimensões monumentais funcionavam como um aviso sobre o poder do Egito, pois possuía estátuas gigantes do faraó posicionadas diante dos estrangeiros, para colocá-los em posição de submissão e derrota. Já o santuário de Amon-Ra, em Karnak, mantinha a estátua do deus na escuridão, criando uma teatralidade que mantinha as pessoas distantes da divindade. O mais importante período da civilização dos egípcios é chamado de Antigo Império e durou quase 1000 anos, indo de aproximadamente 3200 a.C. a 2100 a.C. Além de grandes monumentos arquitetônicos, foram criadas nesse tempo as primeiras leis civis e religiosas, a identidade artística e a escrita hieroglífica. A cultura egípcia se diversificou e se intensificou devido ao isolamento da civilização durante a primeira metade do seu império. Os edifícios civis, prédios da administração do império, palácios e templos possuíam tamanhos diversos, mas pelos vestígios podemos afirmar que todos eles eram bem altos. Nesses edifícios encontramos colunas estruturais que, além da sustentação do edifício, eram também ornamentadas. A pergunta mais comum que sempre fazem é como que os egípcios construíam colunas ou estruturas tão altas. Os egípcios tinham duas matérias-primas extremamente abundantes, a água e a areia. Então eles utilizavam a água para transportar as pedras e a areia para construir rampas. Então eles usavam rampas de areia e trenós para transportar as partes das colunas, assentavam as bases e depois cada parte do fuste, ou seja, do corpo da coluna, perfeitamente sobre a parte de baixo. Após as colunas estarem prontas, eles adicionavam as pedras que fariam parte do entravamento, dando firmeza ao conjunto, prontos para receber o teto, se fosse o caso. Antes de remover toda a areia, eles iam esculpindo e pintando as colunas, de cima para baixo. Após estar tudo pronto, eles removiam a areia toda e o complexo estava terminado. As colunas egípcias tinham formatos orgânicos de plantas, inspiradas nas plantas locais, como é o caso das colunas palmiformes, inspiradas na palmeira branca. As colunas papiriformes, inspiradas nas flores do papiro. Campaniforme, quando as umbrelas dos papiros estão abertas. Lotiforme, representando um ramo de lótus. E as colunas com cabeças da deusa Hathor. Essas colunas eram utilizadas em edifícios dos mais variados tipos, incluindo o interior de túmulos. E é justamente pelos túmulos que os egípcios ficaram mais famosos. Para entender o motivo pelo qual os egípcios construíam esses enormes túmulos,
precisamos entender sua religião e a crença na vida após a morte, uma vida que seria plena e feliz, desde que os corpos fossem preservados pela eternidade. A crença na vida após a morte estava relacionada à crença de que essa vida era semelhante à vida terrena. Portanto, os túmulos eram as casas nas quais eles iriam morar após a morte. Para preservar esses corpos, era necessário construir complexos funerários que protegessem pela eternidade. Nem sempre eram pirâmides. Os primeiros túmulos que os egípcios construíram foram construções simples, chamadas de mastabas. Essas construções eram feitas de tijolos de barro cozidos ao sol e tinham forma trapezoidal. As mastabas eram formadas por duas partes, uma parte na superfície, na qual os sacerdotes podiam entrar para realizar cultos e oferendas, e uma parte selada, subterrânea, com várias câmaras para alojar o sarcófago do faraó e seus pertences, com tudo o que ele pudesse necessitar na eternidade, comidas e bebidas, roupas, joias e até escravos. As mastabas possuíam até banheiros e salões de banho. À medida que os túmulos passaram a ser mais sofisticados, os faraós passaram a construir altares separados para a realização dos ofícios religiosos e para que os sacerdotes adorassem seu espírito. Era o primeiro passo para que os túmulos deixassem de ser meras mastabas para serem as enormes pirâmides. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com todo carinho. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal, assim você fica sabendo das novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.